A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís, aqui para mais um vídeo. Antes de iniciar o vídeo de hoje, por favor, irmãos, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o canal, tá bom? Isso me ajuda grandiosamente aqui no YouTube. Irmãos, a palavra de hoje fica no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Somos o mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Irmãos, para quem não conhece a história de Davi, é o seguinte: Davi, ele era o mais novinho de todos os seus irmãos. Ele era o mais mirradinho, o pequenininho, aquele que ninguém dava nada. E Deus escolheu o profeta Samuel para ungir um rei sobre Israel, um novo rei. Então, ele mandou Samuel ir lá na casa de Davi, só que naquele momento Davi não estava somente o seu pai e os seus irmãos. E Deus falou: Olha, não é nenhum desses. Então eles mandaram chamar Davi lá no pasto onde ele estava, né, apacentando as suas ovelhas. Davi veio, então ele foi ungido rei. Davi, irmãos, ele era o menorzinho, ele era aquele que ninguém dava nada, ele era aquele que as pessoas olhavam para ele, irmãos, e falavam assim: Olha, você não vai ser ninguém. Só que Davi, quando estava lá no campo, irmãos, apacentando as ovelhas, ele já matava urso, ele já matava leão, depois ele derrotou o gigante Golias, e ele se tornou um ótimo guerreiro, um guerreiro de elite ali, né, pelo povo de Israel. Então, toda batalha que Davi ia, Davi ganhava, mas não era pelas forças de Davi, porque Davi não tinha forças, era pelas forças de Deus, porque o Davi mesmo não conseguia. Por quê? Ele não era mais especial que os outros, só que Deus estava com Davi. Vocês estão me entendendo? E o mesmo, irmãos, acontece conosco. Davi, ninguém dava nada para ele. Ninguém diria que Davi seria um rei sobre Israel. Ninguém diria. Porque ele era tão pequenininho, tão mirradinho. Quando ele foi enfrentar o Golias, ele foi com uma pedrinha na mão e uma funda para enfrentar o Golias e ganhou. Não pela força do braço dele, mas porque Deus era com ele. Irmãos, o que eu quero te dizer é que você até pode ser o menorzinho, o pequenininho, a pequenininha, a menorzinha ali de tudo. Mas se Deus quiser te ungir rainha e rei, ele vai fazer, porque ele é Deus. E quem é que vai contra a palavra de Deus? Não existe, ninguém vai contra a palavra de Deus. Se Deus falar, ó, esse meu filho aqui é rei, essa minha filha aqui é rainha, quem é que vai dizer o contrário? Ninguém vai dizer o contrário, irmãos. Só que também tudo tem um processo na nossa vida. Davi foi ungido bem novinho, mas ele só se tornou rei depois dos 30 anos. Ou seja, ele passou por um processo de crescimento e amadurecimento. Mas a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E esse processo de crescimento e amadurecimento, nós também passamos na nossa vida todos os dias com Deus. Só que muitas vezes a gente quer ser rebelde, mas nós não podemos ser rebeldes. Nós temos que obedecer e crer e confiar que Deus vai cumprir a palavra. Davi, irmãos, foi ungido 3 vezes rei de Israel. Tudo isso para provar para Davi que ele sim era escolhido. E é isso que acontece com a gente, irmãos. Se Deus nos escolheu, se Deus falou que vai cumprir algo na nossa vida, não importa quem se levante. Se Deus ungiu você, assim como Deus ungiu o rei Davi, irmãos, é você. Não tem conversa. Pode se levantar o A, pode se levantar o B, o C, o D, o F, o G, o H, não importa. Se Deus escolheu você, ainda que perante até os teus próprios olhos você se ache pequeno ou você se acha pequena, ainda assim, se Deus te ungiu, ele vai te levantar nessa terra de uma maneira, sobremaneira, que nem você vai entender. Você vai falar: Meu Deus, como que aconteceu? Porque é isso que Deus faz. Deus pegou um menininho que ninguém dava nada pra ele, que apacentava as ovelhas, e fez virar o general de guerra lá, que Davi toda a guerra que ganhava, e ainda fez virar rei sobre Israel. E é isso que Deus faz na minha vida, é isso que Deus faz na vida dos irmãos, se os irmãos acreditar e crer e confiar. Irmãos, você pode até ser pequeno, pequena perante os olhos de todos, mas se Deus te escolheu, te ungiu, não importa o que se levante. Pode se levantar Golias, o leão, o urso, não importa.
Deus vai estar com você, você vai ganhar todas as batalhas. Apenas confie em Deus, entregue tudo nas mãos dele. Irmãos, que Deus abençoe grandiosamente vocês. Amém.